Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Júlio Ventura e eu estarei gravando aí alguns vídeos, para ajudar você que é fera OAB, está se preparando aí para prestar o exame da ordem, primeira fase, segunda fase em direito penal, que nossos vídeos serão exclusivamente de direito penal e processual penal, mas também serve para você que está se preparando aí para um concurso público em que essas matérias estão previstas no seu edital também, tá bom? A aula de hoje, a revisão que a gente vai fazer hoje é sobre o assistente da acusação. Então esse aí é um tema, é um assunto que a FGV costuma cobrar nos exames de ordem e também frequentemente cai em alguns concursos, carreiras policiais, concursos de tribunal, enfim. Então é importante aí a gente estudar sobre o assistente da acusação. Tá bom? Quem é o assistente da acusação, o que é que ele faz, quais os poderes que ele tem, o que é que ele faz no processo penal e etc. Tá bom? Então, vamos embora. Bem, como eu já falei para vocês, a nossa revisão de hoje será sobre o assistente da acusação, tá bom? Assistente do Ministério Público na ação penal. Então, gente, esse assunto está previsto aí no Código de Processo Penal entre os artigos 268 e 273, tá bom? Uma observação importante, você aí principalmente que está se preparando aí para fazer a prova da OAB, estude sempre com o seu código em mãos. Dê preferência para estudar com o seu vademecum aí com o seu código físico do que no computador, no tablet, no celular, enfim, do que o virtual. Isso me ajudou muito, inclusive, na minha prova da OAB, porque eu já estava familiarizado com o meu código, Então, quando você está estudando ali com o seu código em mãos, você ilumina algum artigo ali que é importante, você vai manipulando o seu código, isso vai te ajudar na hora que você for aí prestar o concurso da OAB, tá bom? Mas continuando, assistente da acusação, então, quais são as pessoas que estão legitimadas, quem tem legitimidade para se habilitar no processo como assistente da acusação? Fiz questão de estar colocando a letra da lei aqui nas nossas aulas e começando com o artigo 268 que está aí na sua tela, acompanhe comigo. Artigo 268, quem é que tem legitimidade para se habilitar como assistente da acusação? Então diz o artigo 268 do Código de Processo: em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31, certo? Se você for aí para o artigo 31 do CPP, você vai ver que essas pessoas de quem o legislador está falando, ele está mencionando aí, são o cônjuge, o ascendente, descendente e o irmão. Então eu coloquei aí uma abreviação para a gente se lembrar. Essas pessoas que são mencionadas no artigo 31 do Código de Processo Penal, o cônjuge ascendente, descendente e o irmão, o CAD. Então sempre que eu falar CAD, você já sabe o que significa. Então, quem tem a legitimidade? O artigo aí é muito claro a mostrar para a gente. O assistente da acusação ele é o ofendido. Se for menor ou incapaz, ele vai estar representado ali, vai ter um representante legal, então assistente é o ofendido ou seu representante legal. Contudo, na falta, o CAD, que você já sabe quem é. Então, fácil, essas são as pessoas que têm legitimidade para se habilitar no processo penal. Ofendido ou seu representante legal, ou na falta deste, o CAD, tá bom? E mais uma coisa, o assistente, ele pode se habilitar no processo a qualquer momento, Qual é o limite temporal, qual é o momento exato, se é que existe, para que o assistente ele possa se habilitar? Então isso também está bem claro para a gente, eu grifei aí agora o artigo 269 do Código de Processo, porque essa resposta a gente vai obter tanto no 268 como no 269. No 268 ele diz o seguinte: em todos os termos da ação pública, em todos os termos da ação pública. Então, o assistente da acusação, ele pode intervir durante a fase de inquérito policial? Não,
porque o inquérito policial ele ainda é um processo, é um procedimento administrativo, tá bom? O inquérito policial ele não é uma fase da ação. Não há que se falar em ação nem em processo. O processo ainda não foi iniciado, né, na fase de investigação, na fase de inquérito. Então, o assistente de acusação ele não existe durante a fase de inquérito, durante a fase de investigação, tá bom? Então aí, isso é o que fala o artigo 268 para a gente, que em todos os termos da ação pública é que o assistente ele pode intervir. Ah, mas qual é o momento da ação pública? Eu já sei que ele só pode intervir durante o processo. Mas em qual momento do processo? Tem um momento específico em que ele pode entrar, que ele pode se habilitar? Na verdade, não. Isso aí quem diz pra gente é o artigo 269, que eu vou estar lendo com vocês agora. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Então, bem claro também o artigo 269 fala pra gente que o assistente da acusação, ele pode intervir, ele será admitido enquanto não transitar em julgado ou não passar em julgado a sentença. Ou seja, em qualquer fase do processo penal, da ação penal, o assistente ele pode solicitar, requisitar essa habilitação, tá bom? Então, vocês sabem que o processo penal ele inicia com o oferecimento da denúncia, né? Na verdade, a ação pública, ela se inicia com o oferecimento da denúncia, tá? E vai até o trânsito em julgado. Então, a qualquer momento desse período do processo, o assistente da acusação ele pode se habilitar. Tá ok? Dando prosseguimento. Aqui, dando prosseguimento, a gente vai ver aí que o assistente da acusação simplesmente ele não vem e entra, ele não invade o processo, não é? Isso aí precisa ser despachado pelo juiz, precisa ser solicitado ao magistrado e aí ele vai dar um despacho, né? Admitindo ou não admitindo o assistente da acusação. Então não é uma coisa automática, não depende simplesmente da vontade do assistente em querer intervir ou ingressar no processo penal, mas ele precisa se habilitar, ele precisa solicitar ao magistrado. Isso quem nos diz é o artigo 273, acompanhe também aí na sua tela, né? O artigo 273, eu coloquei ali em cima, então o artigo 273, ele vai dizer pra gente que do despacho que admitir ou não o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. Ou seja, a gente entende na leitura desse artigo que o juiz, o magistrado, ele pode ou não admitir a participação desse assistente da acusação, tá? Então, não é algo automático, tá bom, pessoal? E o que é que esse assistente da acusação, ele sendo admitido, o que é que ele vai poder fazer? O que é que ele vai poder fazer? O que é que ele pode propor? O que é que ele pode fazer? Como é que ele pode intervir na ação penal? Então, o assistente, só ajeitar aqui pra gente a tela. Ok. Continuando. Então, o que é que ele pode fazer? Então, quem vai falar pra gente quais são esses poderes do assistente é o artigo 271 do Código de Processo, juntamente com as súmulas 208 e 210 do Supremo Tribunal Federal, do STF. Pessoal, sempre que eu mencionar, que eu citar aqui algum dispositivo, artigo ou súmula, eu aconselho você a anotar aí futuramente, estudar, dar uma pesquisada nesses dispositivos também, que são fundamentais. Tá bom? Alguns, os principais, eu estou colocando aqui na tela, mas os que eu não colocar, por exemplo, como as súmulas 208 e 210 do STF, os que eu não colocar, você corre depois lá, quando estiver fazendo a sua revisão, quando você estiver estudando, e dá uma lida, dá uma estudada, que também é fundamental para complementar, para fundamentar aqui o nosso entendimento, o nosso estudo. Tá bom? Então, diz o artigo 271. O assistente
será permitido propor, aliás, ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598. Então, gente, o que é que ele está nos dizendo aí? Tá? Esse assistente da acusação, na verdade, ele é um auxiliador do Ministério Público. Ele é um auxiliador, o nome já está dizendo, é um assistente. Ele vai ajudar, vai auxiliar, vai assistir o Ministério Público durante o processo. Tá? Então, o que é que ele pode fazer? O que é que o artigo 271 ele está dizendo aí? Então, tudo que está aí escrito no artigo 271, o assistente ele poderá fazer. Né? A gente vê aí, né, no meio do artigo 271 está escrito aqui, ó, vou tentar marcar para vocês aqui, aditar o libelo e os articulados. Pessoal, o libelo e os articulados nada mais é do que a peça acusatória, né, que é proposta ali pelo Ministério Público. Então, o que é que o legislador está querendo dizer com aditar o libelo e os articulados? O que é que o legislador está querendo nos ensinar quando ele diz que o assistente tem esse poder? Não é? É justamente aquilo que eu falei para vocês. O assistente ele está ali para ajudar, para auxiliar o Ministério Público. Então, aditar o libelo não é que a peça acusatória, que são todos os elementos acusatórios pelos quais o réu ele está sendo acusado, ele está sendo processado. Então, o assistente do Ministério Público ele pode auxiliar o Ministério Público dessa maneira. Por exemplo, ele pode questionar a questão das agravantes e minorantes da pena. Um exemplo, o juiz ali ele pode julgar que o réu ele faz jus a determinado minorante. E aí o assistente do Ministério Público ele pode questionar isso. Ele pode falar isso, não é, questionar essa questão da minorante. Também pode solicitar, não é, que o juiz possa estar ali aplicando alguns agravantes que porventura não foram observados pelo Ministério Público. Então ele está ali para ajudar o Ministério Público, né, para auxiliar, para assistir ao Ministério Público no que se refere à matéria de acusação do réu. Tá bom? Então, dando continuidade, a gente viu aí que ele pode aditar o libelo e os articulados, não é? E participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público. Isso aí é outra coisa importante que cabe uma observação, tá bom? Então, quando o legislador ele diz que o assistente ele tem poder para arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, na verdade ele está dizendo que o próprio assistente ele tem o poder de interpor um recurso. Não é porque você sabe que o recurso ele é uma peça dupla. Então vamos pegar um recurso de apelação, por exemplo. Nós sabemos que o recurso de apelação ele é uma peça dupla, né? Que tem ali a peça propriamente dita, a capa, né? Que chama de a capa do recurso, né? Que é o recurso de apelação propriamente dito, e tem as razões de apelação. Então é um recurso só, é uma peça única, porém ela é dupla, né? Que tem um recurso propriamente dito, a capa, e as razões. Então, se você for considerar o pé da letra, o que o legislador está dizendo aí, dá a impressão de que o assistente do Ministério Público ele vai arrazoar os recursos que são elaborados pelo Ministério Público, mas na verdade não. O que ele está querendo dizer aí é que o assistente tem um poder próprio de interpor o seu próprio recurso. Tá bom? Então, ele, quando interpor o seu próprio recurso, ele vai arrazoar o seu próprio recurso. Não é? E, continuando, vemos aí que ele também, vemos que o legislador também faz menção aí no final do artigo, não é? Aqui, ó, aos artigos 584, parágrafo 1º e 598, tá bom? Além das súmulas 208 e 210. Então, quando você percorrer esse caminho aí de ler esses artigos que eu acabei de falar para vocês, juntamente com as súmulas, você vai ver que não são todos os recursos que o assistente da acusação ele tem o poder de interpor. Não é qualquer recurso, não são todos os recursos. Então, eu aconselho você a estar fazendo a leitura desses dispositivos para estar observando
quais são os recursos que ele tem poder para interpor, né? Mas aí eu já coloquei para vocês que ele tem o poder de interpor esses 3 recursos aí, né? É o recurso de apelação contra a sentença, recurso de apelação contra a decisão de impronúncia e o recurso em sentido escrito, eu coloquei aqui rese, mas na verdade esse rese aí é o recurso em sentido estrito contra decisões da extinção da punibilidade. Então, esses são os 3 recursos que o assistente da acusação ele pode interpor, tá ok? Pessoal, uma coisa importante, mais uma coisa importantíssima, né, é em relação aqui à capacidade postulatória, né? Porque é o seguinte, você já sabe quem tem a legitimidade para se habilitar como assistente da acusação, você já sabe qual é o momento que ele pode se habilitar, que ele pode ingressar no processo, né, que não é na fase administrativa, não é na fase de investigação, mas sim a qualquer momento da ação, né, que vai desde o oferecimento da denúncia, da ação pública, aliás, que vai desde o oferecimento da denúncia até o trânsito em julgado, e a qualquer momento ele pode se habilitar. Vimos também que não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira que ele vai entrar no processo, mas ele precisa solicitar isso ao magistrado, ao julgador, e o magistrado ele vai admitir ou não o ingresso desse assistente da acusação. Porém, e vimos também quais são os poderes, né, no artigo aí anterior, no artigo 271. Porém, pessoal, uma coisa importantíssima é que quem tem a capacidade postulatória é o advogado. Ou seja, o assistente do Ministério Público, isto é, o ofendido ou seu representante legal, ou o CAD, que você já sabe quais são as pessoas do CAD. Então, o ofendido ele não tem a capacidade postulatória, a não ser que ele seja advogado, e ele pode sim se habilitar em próprio nome. Não é? Mas caso não seja, né, seja simplesmente o ofendido e não seja aí advogado, ele necessita contratar um advogado, ele precisa de um procurador, né, para poder estar representando ele em juízo. Então tudo isso que a gente viu, todos esses poderes de interpor com um recurso, de participar do processo, etc., tudo aquilo que a gente viu no artigo 281, quem vai fazer é o advogado. Porque é o advogado quem tem a capacidade postulatória. Não é simplesmente o ofendido, não é que não é advogado, ele não tem essa capacidade postulatória. Porém, detalhe, né? Um detalhe importante, que isso aí pode cair aí como casca de banana nos concursos, no próprio exame da ordem. O procurador não é o assistente, ele é o representante do assistente. Ele vai representar o assistente, que é o ofendido, em juízo, né? Que fique claro. Ele é quem vai praticar os atos processuais, não é? Porque ele é que tem a capacidade postulatória, o advogado. Porém, ele não é o assistente da acusação, ele é o representante do assistente, porque ele tem capacidade postulatória. Então, que fique claro, o procurador ele não se confunde com o assistente. O ofendido, que é o assistente, é uma pessoa, e o procurador, que é o seu advogado, é outra pessoa. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa revisão de hoje. Espero que tenham gostado, tá bom? E vamos aguardar aí os próximos vídeos que eu estarei gravando para ajudar você que está se preparando para a OAB, que está se preparando para o concurso. E vamos que vamos. Valeu, boa prova e bons estudos.